Passei a vida inteira doando amor, tempo, dinheiro, a mim mesma, até que uma noite, diante de uma mesa cheia de comida que comprei, ouvi algo que me abalou para sempre. Esta não é apenas uma história de humilhação. É uma história de despertar. Se você já se sentiu invisível em sua própria casa, esta história é para você. Inscreva-se e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber a sua história também. Ainda me lembro do tilintar das taças de cristal, do zumbido baixo do jazz ecoando pela casa que paguei, do cheiro do frango assado que temperei naquela manhã, cozinhando lentamente enquanto eu resolvia as tarefas de um jantar do qual eu nem deveria participar. Mas eu estava lá porque Olivia tinha esquecido de me avisar que seus pais viriam novamente e que a casa precisava ficar impecável de novo. Eu deveria ter pensado melhor antes de ficar. Eu deveria ter previsto o que estava por vir no momento em que sua mãe me olhou com aqueles olhos meio curiosos, meio condescendentes e perguntou: "E você é?" Olivia não hesitou. "Ah", disse ela, rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, "aquela é a Margarete, nossa empregada doméstica não oficial, que mantém a casa funcionando." Todos riram, até meu filho. Eu fiquei ali parada, segurando a garrafa de vinho vazia que eu tinha trazido do porão. Sorri educadamente, como se não sentisse o chão desaparecer sob meus pés, como se meu coração não estivesse se desintegrando aos poucos. Pedi licença, coloquei a garrafa no balcão e caminhei lentamente para o meu quarto. Eles continuaram rindo atrás de mim. Nenhum deles, nem meu próprio filho, se deu ao trabalho de corrigi-la, de dizer essa é a minha mãe, de dizer qualquer coisa. Naquela noite, não dormi. Sentei-me na beira da cama, olhando para a porta que eu mesma havia pintado anos atrás, quando nos mudamos. Lembrei-me do dia em que assinei os papéis da hipoteca, meu nome, meu crédito, minha entrada. Ethan tinha acabado de se formar na faculdade. Olivia nem estava na jogada ainda. Eles não tinham nada. Eu dei tudo a eles. E agora eu era empregada. Na manhã seguinte, fiz café como sempre. Dei comida para a gata que Olivia fingia gostar. E quando ela desceu com sua roupa de yoga, ocupada demais no celular para sequer dizer bom dia, fiquei lá esperando. Ela finalmente olhou para cima. Entreguei as chaves a ela todas, a da frente, a dos fundos, a da garagem, a da caixa de correio. "O que é isso?" ela perguntou, com a testa bem cuidada franzida. Eu sorri. "Boa sorte pagando a hipoteca agora." Ela piscou. "O quê?" Passei por ela, pelo corredor, pelas fotos que eu havia emoldurado, pelos móveis que eu havia escolhido, pelas paredes que eu havia pintado. Não levei nada, só minha bolsa e o casaco que eu estava usando quando trouxe Ethan do hospital para casa. Nem me despedi. Ouvi Ethan chamando meu nome enquanto abria a porta. Não parei. Ele correu atrás de mim, descalço, na entrada da garagem, mas continuei andando. Não bati a porta do carro. Fechei-a com delicadeza, calmamente, porque algo dentro de mim havia se rompido, mas não do jeito que você pensa. Não era raiva. Não era tristeza. Era clareza. E essa era a coisa mais assustadora de todas. Porque clareza é silenciosa. Ela não grita. Ela não implora. Ela simplesmente sabe. E eu soube, pela primeira vez na vida, que eu tinha acabado. Eu não sabia exatamente para onde estava indo, mas sabia onde não ficaria. A última coisa que vi pelo retrovisor foi Ethan parado na entrada da garagem, atordoado. Ele não tinha ideia de quanto tinha acabado de perder. E eu também não. Dizem que você só percebe que está se afogando quando finalmente respira. Naquela primeira noite no pequeno apartamento que minha tia-avó Ruth me deixou, não era liberdade, ainda não. Era silêncio, um silêncio denso e ecoante que se abateu sobre tudo como poeira. O apartamento cheirava a tempo, assoalho de madeira velho, papel de parede amarelado, um aquecedor que rangia como se tivesse visto décadas melhores. Deixei minha bolsa na mesa da cozinha e fiquei ali, sem saber se deveria chorar ou rir. Não fiz nenhuma das duas coisas. Apenas fiquei ali, olhando para os azulejos lascados, lembrando-me da casa da qual eu tinha acabado de sair. Mas não era mais um lar, não para mim. Nos dias seguintes, me mexi como um fantasma. Dormi no sofá porque a estrutura da cama do quarto estava quebrada. Comi sanduíches de manteiga de amendoim e sopa no micro-ondas.
Não liguei para ninguém, não porque não tivesse ninguém, mas porque ninguém tinha me ligado. Ethan não mandou mensagem, não mandou e-mail, nenhuma palavra. Imagino que Olivia tenha dito para ele não fazer isso. Ou talvez pior, talvez ele simplesmente não se importasse. Fiquei pensando naquele jantar, no jeito como eles riram, no jeito como ele riu. Criei aquele menino sozinha depois que meu ex-marido foi embora. Abandonei minha carreira, meus planos, a mim mesma. Limpava quartos de motel à noite e estocava mantimentos de madrugada só para manter um teto sobre nossas cabeças. E quando meus pais faleceram e me deixaram o dinheiro do seguro, usei tudo para comprar uma casa, um lar. Nunca pedi aluguel, nunca o fiz pagar um centavo. E, de alguma forma, na versão de Mundo de Olivia, eu havia me tornado a empregada. Comecei a escrever à noite cadernos espirais antigos, do tipo que eu costumava comprar para o Ethan no ensino fundamental. Preenchi página após página, não para ninguém ler, só para mim. Escrevi coisas que nunca tinha dito em voz alta, sobre como eu costumava ficar parada na cozinha esperando ele agradecer, sobre como eu chorava na garagem quando eles saíam para jantar e não me convidavam, sobre como eu fingia estar dormindo para não ouvi-los zombando dos meus programas de TV na sala de estar que eu pagava. E então, um dia, enquanto procurava uma lâmpada no armário do andar de cima, encontrei o velho baú de metal que Ruth costumava guardar embaixo da máquina de costura, pesado e enferrujado. Abri-o, esperando encontrar linhas e botões. Em vez disso, encontrei envelopes, dezenas deles, e um em particular que mudou tudo. Estava endereçado a mim com a letra familiar de Ruth, datada de quase 3 décadas atrás. Se você está lendo isso, significa que você voltou, e sinto muito que tenha precisado voltar. Meu coração batia forte enquanto eu desdobrava as páginas. Estavam amareladas, frágeis. Dentro, havia cópias de formulários do hospital, bilhetes e uma única fotografia de um recém-nascido enrolado em um cobertor de hospital. Não era Ethan. Havia um nome, Michael Jameson. Li a carta 3 vezes antes que fizesse algum sentido. Ruth era enfermeira no hospital onde Ethan nasceu. Ela disse que sempre teve dúvidas. Viu algo estranho no berçário na noite em que dei à luz, uma troca de quarto de última hora, uma confusão com as etiquetas. Mas, quando levantou a questão, já era tarde demais. Os bebês já tinham ido para casa. Ela nunca me contou, disse que estava com medo, que esperava estar errada. Mas então, anos depois, encontrou um documento enterrado em seus arquivos, um acordo discreto do hospital para outra família. E foi então que ela soube que Ethan não era meu filho. Minhas mãos tremiam. Pensei que fosse desmaiar. Olhei para a foto, para o nome, Michael Jameson. Minha mente se recusou a processar, porque, se fosse verdade, quem era Ethan? Quem eu era para ele? E então algo estranho aconteceu. Eu não senti tristeza. Eu não senti raiva. Eu me senti livre. Não porque eu não amasse Ethan, mas porque de repente todos aqueles anos de dor, de me sentir como uma estranha na minha própria vida, fizeram sentido. Talvez aquela frieza que eu sempre senti dele, talvez não fosse imaginada. Talvez ele sempre tenha se sentido como um estranho. E talvez eu não fosse louca, afinal. Passei o resto da noite lendo todos os jornais daquele baú. Ruth tinha guardado tudo: relatórios de DNA, um depoimento, um pequeno artigo sobre a família Jameson bem-sucedida, instruída, local e ainda morando na mesma cidade. Meu filho biológico esteve aqui o tempo todo, crescendo a poucos quilômetros de distância. Dobrei as cartas cuidadosamente, coloquei-as em um novo envelope e guardei-as na gaveta do meu criado mudo. Então, me olhei no espelho por um longo, longo tempo. Não reconheci a mulher que me olhava de volta. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não senti vergonha dela. Ela estava quebrada, sim, mas estava acordando. E o mundo ainda não tinha ideia do que isso significava. Há um tipo de silêncio que não parece tranquilo. Parece punitivo. Foi nesse tipo de silêncio que vivi por semanas depois de ler a carta da tia Ruth. Eu não sabia o que fazer com a informação. Eu a carregava dentro de mim como um fio desencapado, perigoso de tocar, impossível de ignorar. Não procurei Ethan. Não fui procurar Michael. Eu simplesmente existi. Todos os dias eu acordava, preparava uma única xícara de café,
olhava pela janela empoeirada da cozinha e tentava entender quem eu era agora. A Margarete que criou Ethan não era a mesma mulher que lia aquelas cartas. Aquela Margarete já foi mãe, esposa, cuidadora, doadora de tudo. Mas quem era eu sem essa identidade? Certa noite, o aquecedor do apartamento pifou. Acendi uma vela e me enrolei em cobertores, aconchegando-me no sofá com os arquivos do hospital no colo. Devo tê-los lido umas 100 vezes. Cada linha, cada assinatura, cada carimbo de data e hora, tudo conferia. Era real meu filho verdadeiro, Michael Jameson, nasceu na mesma noite que Ethan, na mesma ala de um hospital que mais tarde se acomodaria discretamente com outra família, na esperança de que a verdade nunca viesse à tona. Ruth tinha feito cópias de tudo antes de falecer. Ela me deixou os pedaços de uma verdade que me foi roubada. Senti tristeza, mas não por Ethan. Lamentei o tempo, os momentos que eu poderia ter tido com Michael, as festas de aniversário, os primeiros dias de aula, os joelhos ralados e os projetos de ciências. Todas aquelas coisas que eu pensava estar fazendo pelo meu filho, eram para outra pessoa. E, no entanto, de alguma forma, eu não sentia ódio por Ethan. Meu amor por ele não era biológico. Era incondicional. Ou assim eu pensava. Mas quando alguém que você cria não te defende, nem te vê, isso te força a reavaliar tudo. Era uma tarde de terça-feira quando finalmente me recompus. Eu estava me escondendo há muito tempo. Não estava pronta para confrontar Ethan, ainda não. Mas eu podia começar em algum lugar tranquilo. Entrei na cidade e parei do outro lado da rua da pequena livraria perto da Maine com a El, a Jameson's Books. Era pintada de verde escuro com letreiros escritos à mão nas vitrines. Eu já tinha passado por ela dezenas de vezes e nunca tinha reparado. Ele estava lá, Michael. Não precisei perguntar. Parecia ter uns 30 anos, talvez um pouco mais velho, de cabelo impecável, óculos de leitura. Ajudava uma jovem a encontrar um livro de poesia. Sua voz era suave, paciente. Sua postura era gentil, mas segura de si. Fiquei do outro lado da rua, com o coração disparado, os olhos fixos no filho que eu nunca soube que tinha, e chorei ali mesmo na calçada, não soluçando, não alto, apenas lágrimas silenciosas e incontroláveis que rolavam pelo meu rosto e chegavam à gola do meu casaco. Eu não entrei, não naquele dia. Só fiquei observando. E fiz de novo no dia seguinte. E no outro. Virou um ritual. Eu andava pelo quarteirão, sentava no banco perto da esquina, fingia checar o celular ou tomava café num copo de papel, e observava Michael vivendo a vida da qual eu nunca fiz parte. Não era perseguição. Era luto, mas também preparação. Porque, aos poucos, eu estava começando a juntar as peças. Enquanto estava sentado do lado de fora daquela livraria, comecei a notar algumas coisas: o cronograma de entregas, os nomes dos clientes, o ritmo da loja. Eu estava observando, sim, mas não apenas eles, Ethan e Olivia. Comecei a segui-los também, sutilmente. Eu conhecia seus padrões de memória. Olivia sempre postava nas redes sociais, marcando seus lugares favoritos para brunch, estúdios de yoga e degustações de vinho. Não foi difícil seguir o rastro. E o que vi me deu náuseas. Eles não estavam lutando. Estavam fingindo. O negócio da Olivia, uma marca de coaching de estilo de vida, era basicamente ilusão, escritórios alugados, seguidores pagos, cartões de crédito estourados para manter as aparências. E o Ethan, ele havia largado o emprego 6 meses antes. A Olivia chamou isso de a manifestação de um novo capítulo. Eu chamei de delírio. Eles estavam construindo um castelo de cartas e não faziam ideia de que o vento estava chegando. Não contei a ninguém o que havia descoberto, ainda não. Em vez disso, comecei a escrever um segundo diário. Não como o primeiro, cheio de emoções e sofrimento. Este era estratégico: datas, nomes, registros comerciais, registros públicos. Eu não estava mais apenas de luto. Eu estava planejando. Eles achavam que eu tinha sumido, que eu era invisível, irrelevante. Mas eu estava mais presente do que nunca. E eu estava prestes a lembrá-los exatamente de quem eu era. A primeira vez que vi Michael de perto, não consegui falar. Era uma quinta-feira chuvosa. A livraria estava quase vazia,
e ele estava reabastecendo a seção de biografias, cantarolando baixinho. Eu tinha ficado do lado de fora por tempo demais, e quando ele se virou e olhou pela janela da frente, nossos olhares se encontraram. Ele deu um sorriso educado e acolhedor, nada mais, apenas o tipo de gentileza que se demonstra com um estranho. E era isso que eu era para ele, um estranho. Meu coração apertou. Virei-me rapidamente, fingindo olhar o celular, mas minhas mãos tremiam demais para que eu conseguisse fingir de forma convincente. Andei rápido, dobrando a esquina, mal conseguindo chegar ao carro antes que as lágrimas rolassem. Como dizer a alguém que a vida inteira começou com um erro? Como olhar um homem adulto nos olhos e dizer: "Você não é quem pensa que é, e eu também não"? Fui para casa e peguei a carta de Ruth novamente, li-a mais 3 vezes. Ela não tinha apenas descoberto a verdade, ela havia investigado. O nome Michael Jameson não era um palpite, estava confirmado. Ela havia encontrado os papéis do acordo. O hospital nunca me contou porque eu nunca deveria saber. E os Jamesons, eles deviam saber de alguma coisa, talvez não toda a verdade, mas o suficiente para aceitar um pagamento discreto. Mas eu não estava ali para me vingar deles. Eu nem sabia bem o que estava fazendo ali. Eu só queria conhecê-lo, para ver se a dor no meu peito poderia ser preenchida pela realidade de quem ele era. Então, voltei. Comecei aos poucos. Comprei um livro. O próprio Michael o registrou. Boa escolha, disse-lhe com um sorriso. Difícil de encontrar hoje em dia. Sua voz era calorosa, familiar, de um jeito que fez minha garganta apertar. Ele me entregou a sacola, seus dedos roçando os meus por um segundo. Assenti. Você é dono deste lugar? Mais ou menos, disse ele. Meus pais me ajudaram a começar. Eles estão aposentados agora, então me mantenho ocupado aqui. Claro que ajudaram. Claro que ele tinha apoio. Não como o Ethan, que só tinha meu sangue, suor e sacrifício, e que se virou e me ofereceu como uma piada. Michael tinha paz, mas eu não. E Ethan tinha mim, mas nunca quis o que eu dava. O universo tinha embaralhado o quebra-cabeça e nos deixado sangrando pelas peças erradas. Comecei a visitar a livraria a cada poucos dias, casualmente. Às vezes, comprava um romance, às vezes apenas folheava. Michael começou a me reconhecer. Ele dizia de volta, com aquele sorriso fácil. Conversamos sobre amenidades, previsão do tempo, livros, eventos locais. Nunca lhe disse meu nome, ainda não. Não era a hora. Enquanto isso, de volta às sombras da minha antiga vida, as coisas estavam mudando. Ethan me enviou uma mensagem de texto que dizia: "Mãe, você está bem?" Nada mais. Depois de 3 semanas de silêncio, foi isso que recebi. Não respondi. Não tinha mais nada a dizer. Mas comecei a olhar mais a fundo no mundo deles. Peguei a escritura da casa, ainda estava em meu nome. Olivia tentou refinanciar sem minha permissão, o pedido foi negado. Ela não tinha condições de pagar a hipoteca. Ethan não tinha renda. Eu poderia tê-los despejado na hora, mas teria sido fácil demais. Não, eu precisava que eles sentissem o lento desmoronamento, o medo, a percepção de que a fundação sobre a qual se apoiavam não era apenas frágil, pertencia a outra pessoa completamente. A mim. Eu escrevia todas as noites. Meu novo diário era meticuloso. Cada recibo, cada conversa, cada vez que Michael mencionava um hobby, um autor favorito, uma lembrança de infância, eu anotava não para usar contra ele, mas para entender o filho que nunca criei. E, nas entrelinhas, comecei a ver a verdade com mais clareza do que nunca. Ethan não me tratou mal porque foi trocado ao nascer. Ele me tratou mal porque escolheu, porque Olivia lhe deu permissão, porque em algum momento, ele parou de me ver como alguém a ser respeitado e começou a me ver como alguém a ser ignorado. Mas Michael, ele não me conhecia. E, no entanto, ele me tratou com mais gentileza em 5 minutos do que Ethan em 5 anos. Eu não estava pronta para contar a ele, ainda não. Mas eu estava perto. E quando chegasse a hora, eu não contaria simplesmente quem eu era. Eu contaria tudo sobre o hospital, sobre a troca, sobre a vida que foi roubada de nós dois. Mas primeiro, eu precisava terminar de assistir ao colapso da vida que eu já havia deixado para trás.
Porque quando a última peça caísse, eu não olharia para trás. Nunca planejei me tornar uma sombra na minha própria história. Mas às vezes a única maneira de ver as pessoas com clareza é sair da luz. Depois daquele dia na livraria, as coisas mudaram dentro de mim, não de repente, mas como um nascer do sol lento se esgueirando por um campo congelado, silencioso, inescapável. Não apressei nada. Não estava apenas tentando me reconectar com um filho que nunca conheci. Eu estava tentando me resgatar. Comecei a andar um pouco mais ereto, a falar um pouco mais forte. Comprei um laptop de segunda mão e comecei a digitar minhas anotações em arquivos, evidências, cronogramas, nomes. Não era mais um diário. Era estratégia, sobrevivência. E uma coisa ficou clara: o mundo de Ethan e Olivia era sustentado por fita adesiva e mentiras. A casa em que moravam, a minha casa, ainda estava em meu nome. O negócio de estilo de vida da Olivia, a Olivia Sands, era um império fabricado, clientes falsos, depoimentos falsos. Ela construiu uma marca com base em chavões e filtros, vendendo conselhos de crescimento pessoal enquanto dirigia um carro de luxo alugado que não podia pagar. Encontrei a documentação da LLC online. Verifiquei os registros fiscais. Procurei avaliações da empresa. Cada postagem que ela fazia era selecionada. Cada evento em que participavam era uma oportunidade para fotos. E por trás de tudo isso havia dívidas, muitas dívidas, cartões estourados, um empréstimo privado inadimplente, a dívida estudantil do ITA ainda não paga. Eles estavam sufocando sob uma montanha de notas, mas orgulhosos demais para dizer uma palavra, ou talvez arrogantes demais. Foi então que eu soube: se eu puxasse apenas uma corda, tudo cairia. Mas não puxei, ainda não, porque eu tinha mais um passo a dar primeiro. Michael. Eu ainda ia à livraria, e ele ainda não sabia quem eu era. Mas cada interação ia dissipando o medo. Conversávamos sobre livros, sobre a vida, sobre pequenas coisas, programas de TV, um bom café, o barulho da cidade. Certa vez, sentamos no pequeno café ao lado, e ele me contou como quase se tornou professor, mas seu amor pelos livros o levou aos negócios. Você me lembra alguém, disse ele certa vez, tomando um gole de chá. Alguém que não consigo me lembrar. Sorri. Talvez um bibliotecário. Ele riu. Talvez. Aquele momento ficou comigo por dias. Eu não gostava dele apenas. Eu o reconheci não apenas pelo arquivo que eu tinha lido ou pela foto que Ruth me deixou, mas pela maneira como ele tratava as pessoas, pela maneira como ele ouvia, pela força silenciosa que havia nele. Parecia minha. Estava na sua postura, na sua calma, na sua presença. Comecei a sonhar com uma vida diferente, uma vida onde eu teria criado, uma vida onde assássemos biscoitos na cozinha, onde eu levasse aos jogos de futebol e torcesse da lateral do campo. Eu conseguia imaginar tudo tão vividamente que meu peito doía. Mas eu não podia voltar atrás. Então, planejei o que viria a seguir. A primeira coisa que fiz foi chamar um advogado, não por vingança, mas por justiça. Eu queria vender a casa. Eu tinha todo o direito legal a ela. Dei a entrada, paguei todas as contas e nunca assinei a escritura. Ethan sempre dizia: colocamos no seu nome depois. Sem pressa. Claro, não havia pressa para ele, eu pagaria tudo. Agora, eu queria meu nome de volta, meus direitos, minha casa, se não fisicamente, então legalmente. Encontrei-me com uma advogada no centro da cidade, uma mulher mais ou menos da minha idade, perspicaz e direta. Ela ouviu sem julgamentos. Quando lhe contei o ocorrido, ela sentiu lentamente e disse: entraremos com a moção esta semana. Assinei os papéis com mão firme. Naquela noite, passei em frente à casa. A luz da varanda estava acesa. Olivia estava sentada no balanço, mexendo no celular, com uma taça de vinho na mão. Lá dentro, Ethan estava no sofá, jogando videogame. Suas vidas corriam no piloto automático, sem a mínima ideia de que o chão sob eles já estava se movendo. Não se tratava de puni-los. Tratava-se de restaurar o equilíbrio. E quando a casa fosse vendida, eles sentiriam o que eu senti por anos: impotência. E talvez, só talvez, eles entenderiam o que significava ser descartado. Eu não bati portas. Eu não gritei. Apenas observei, esperei e fui embora.
O primeiro dominó havia caído, e nenhum deles sequer sabia disso ainda. Sempre acreditei que o silêncio é mais forte que o barulho, que a verdadeira força não está em quão alto você luta, mas em quão profundamente você sabe que está certo. No dia em que o aviso oficial foi enviado para Ethan e Olivia, eu estava sentado em um café perto do tribunal, misturando mel no meu chá com uma calma que eu não sentia há anos. Meu advogado disse que eles o receberiam pontualmente às 9 horas. Meu celular vibrou. Ethan. Fiquei olhando para a tela até parar de tocar. Então, virei o aparelho e deixei o silêncio falar por mim. Não era que eu não quisesse ouvir a voz dele. Eu simplesmente não estava pronta para ouvi-lo mentir. Mais tarde naquela tarde, verifiquei meu e-mail e vi a mensagem dele. Não demorou muito. Apenas: mãe, o que você está fazendo? Por favor, me ligue. A Olivia está pirando. Claro que estava. A hipoteca estava vencendo, e agora eles não podiam refinanciar porque a pessoa que eles achavam fraca demais para ter importância era quem estava com a escritura, e eles nunca imaginaram que isso aconteceria. Uma semana depois, recebi outra ligação, Olivia, dessa vez. Também não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz, com o tom tenso, quase incontrolável. Margarete, precisamos mesmo conversar. Isso tudo é um mal-entendido. Ethan diz que você está passando por algo e que estamos aqui para te apoiar, mas você está colocando nossas vidas em risco, e isso não é justo. Escutei 2 vezes. Ela chamou a casa de sua, e meu silêncio se tornou mais severo, mais deliberado. Eles ainda não entendiam, mas entenderiam. 2 dias depois, Ethan apareceu no meu apartamento. Eu o vi pelo olho mágico antes mesmo de ele bater, cabelo despenteado, olheiras, um homem se desfazendo. Não abri a porta. Ele ficou parado ali por um bom tempo, bateu uma vez, depois outra, e então disse: mãe, por favor, não faça isso. Fiquei do outro lado, com a mão na maçaneta, mas não agirei. Deixei-o ficar ali, no desconforto de não ser ouvido, como fizera durante anos. Na semana seguinte, meu advogado finalizou a papelada para anunciar a casa. Eu receberia o lucro integral, cada centavo legal, ético e emocionalmente, tudo era meu. Olivia tentou contestar. Ela alegou contribuição de valor. Meu advogado sorriu e disse: vamos vê-la provar isso no tribunal. Ela não conseguiu, porque nunca investiu em nada além das aparências, e agora estas estavam se desintegrando, um filtro de cada vez. A notícia se espalhou. Os pais de Olivia pararam de comentar suas postagens nas redes sociais. Os clientes começaram a recuar. Ela fez um vídeo tentando explicar a injustiça da lei de propriedade geracional. As pessoas perceberam, e eu não postei nada. Continuei aparecendo na livraria do Michael. Tomamos café novamente, conversamos sobre um romance antigo que ambos amávamos. Ele me recomendou um livro de memórias. É sobre luto, disse ele, mas também sobre perdão. Assenti, engolindo o nó na garganta. Acho que você gostaria, acrescentou. Talvez eu gostasse, mas ainda não. Eu ainda não tinha terminado de lamentar ou perdoar. Em casa, comecei a encaixotar fotos antigas, fotos do Ethan quando bebê, retratos da escola, festas de aniversário em que eu fazia todo o trabalho e não recebia nenhum crédito. Não as joguei fora, mas as guardei porque a mulher que passará a vida dando tudo de si havia partido. E a mulher que tomou o seu lugar, ela não estava com raiva. Ela estava acordada. Os papéis foram assinados. A casa estava à venda e, em algum lugar dentro daquela livraria verde do outro lado da cidade, meu filho verdadeiro riu de algo que um cliente disse, completamente alheio ao fato de que sua vida também estava prestes a mudar, mas da melhor maneira possível. Porque nem todas as perdas são tragédias. Algumas delas são começos disfarçados. Eu sempre achei que máscaras eram algo que as pessoas usavam em festas à fantasia, mas a Olivia usava as dela como uma segunda pele, impecável, sorridente, inabalável, o tipo de mulher que sempre sabia como posar para uma foto, como afinar a voz perfeitamente em público. Mas o problema com as máscaras, eventualmente elas quebram, e eu estava prestes a estilhaçar a dela completamente. A ideia me ocorreu certa manhã, enquanto eu navegava pelo diretório de empresas locais. Eu já tinha acumulado bastante sujeira pessoal, problemas de crédito, parcerias fraudulentas no Instagram, pagamentos atrasados da hipoteca.
Mas eu queria mais do que boatos. Eu queria fatos, algo concreto, algo que não pudessem distorcer. Então, contratei um consultor de negócios local, um homem chamado Darren, quieto, profissional e discreto. Disse a ele que precisava de uma auditoria completa de uma empresa, nada ilegal, apenas uma análise aprofundada e privada de sua estrutura. Dei a ele o nome da empresa de Olivia, Olivia Ascends LLC. Ele começou a trabalhar. Uma semana depois, ele entregou tudo em uma pasta organizada. E o que ele encontrou, nem eu estava preparado. Todo o modelo de negócios da Olivia era uma mentira, nenhuma declaração de imposto de renda dos últimos 2 trimestres, várias faturas falsificadas para parecer que vinham de clientes reais, mas os clientes não existiam. Sessões de fotos em imóveis alugados que ela alegava serem reformas de casas. Suas supostas parcerias eram apenas links de afiliados com métricas infladas. Ela não estava apenas fingindo ser bem-sucedida, ela estava enganando a todos. Perguntei a Darren: isso se sustentaria sob escrutínio? Ele olhou para mim e disse: se isso vier a público, ela está acabada, financeiramente, profissionalmente. E foi então que tomei uma decisão. Imprimi tudo. Então, encontrei o endereço dos pais de Olivia, as mesmas pessoas que um dia riram em minha casa, brindando com taças de vinho enquanto a filha deles me humilhava na minha própria cozinha. Enviei o arquivo anonimamente, sem carta, sem assinatura, apenas um bilhete simples no topo que dizia: tudo o que você acha que sabe é uma performance. 2 dias depois, as primeiras rachaduras apareceram. O Instagram de Olivia ficou em silêncio, sem stories, sem rotinas matinais organizadas. Sua postagem mais recente, uma citação inspiradora sobre ser incompreendido, foi inundada de comentários estranhos. Então, como peças de dominó, seu mundo começou a ruir. Seu site saiu do ar para manutenção. Seu último workshop planejado foi cancelado devido a circunstâncias imprevistas. E então ouvi a cereja do bolo de uma antiga vizinha que ainda a seguia. A mãe de Olivia foi vista saindo de casa furiosa, gritando ao telefone, com o rosto vermelho e a bolsa balançando descontroladamente. O que quer que tenha acontecido por trás daquelas portas fechadas, não foi filtrado e não foi bonito. Ethan me ligou de novo naquela noite. Não atendi. Ele deixou outra mensagem de voz: mãe, não sei o que está acontecendo. Os pais da Olivia não estão falando com a gente. Alguém mandou coisas, documentos para eles. Acham que falsificamos. Você fez isso? Você fez isso? Não respondi. Ele finalmente a estava enxergando como ela realmente era, e a si mesmo também. Ele havia passado anos defendendo uma mulher que destruiu tudo em seu caminho, começando por mim. Que ele sentisse isso. Que ele se sentisse envolvido. Naquela noite, caminhei até a livraria novamente. Michael estava fechando. Ele acenou quando me viu. De volta, disse ele, destrancando a porta para me deixar entrar. Você deveria simplesmente trabalhar aqui agora. Sorri. Talvez eu devesse. Sentamos no chão, cercados por pilhas de livros de bolso. Ele estava catalogando uma nova remessa. Ajudei sem que me pedissem. Por que você veio aqui? Perguntou ele, sem ser rude. A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ele. Ele tinha os meus olhos. Eu não tinha reparado antes. Gosto da sensação aqui dentro, eu disse. Como se nada estivesse fingindo ser o que não é. Ele inclinou a cabeça, me observando. Eu também. Trabalhamos em silêncio depois disso, sem papo furado, sem mais perguntas. Mas naquele silêncio, algo se estabeleceu entre nós. Não a verdade, ainda não, mas algo próximo, um fio que nos conectava. E, pela primeira vez, não me senti como um fantasma na vida de outra pessoa. Me senti vista. E a mulher que antes era invisível em sua própria cozinha, ela se foi. Em seu lugar estava alguém que eles nunca esperaram, alguém que nunca deveriam ter subestimado. Eu costumava pensar que a decepção amorosa vinha de uma só vez, como um acidente de carro ou uma porta batendo. Mas não é assim, nem sempre. Às vezes, vem devagar, como água vazando pelo telhado, gota a gota, até que um dia o teto inteiro desaba. E Ethan, ele finalmente estava de pé sob a enchente. A notícia já havia chegado até ele.
A casa estava oficialmente tombada. A máscara que Olivia usava havia se desfeito, seu negócio exposto, sua reputação em ruínas, e sem ninguém para apontar a culpa, Ethan fez o que sempre fazia. Veio correndo até mim. Ouvi a batida antes de vê-lo. Era uma tarde tranquila. Eu estava terminando uma xícara de chá quando o som ecoou pelo apartamento, 3 batidas suaves, hesitantes, como a batida de alguém que não sabia se seria bem recebido ou se seria fechado. Abri a porta devagar. Ele parecia não dormir há dias, com a barba por fazer, mais magro do que eu me lembrava, a camisa amassada como se a tivesse puxado do chão. Mãe, disse ele, com a voz embargada. Posso entrar? Não respondi, apenas me afastei. Ele entrou e ficou parado no meio da sala como se não soubesse o que fazer com o próprio corpo. Por um longo tempo, nenhum de nós falou. Finalmente, ele se interrompeu. Por que você está fazendo isso? Perguntou. Conosco? Quase ri. Conosco? Como se houvesse um a nós há anos. Sentei-me na poltrona em frente a ele, calmo, sereno. Não estou fazendo nada com você, Ethan. Estou fazendo algo por mim. Ele cerrou os dentes. Você está vendendo a casa. A minha casa. Eu cresci lá. E você a doou, disse ele. Minha voz era baixa. Você deixou sua esposa me transformar em sua empregada. Você viu isso acontecer. Você riu. Você nem se desculpou. Ele não negou. Apenas olhou para o chão. Achei que você só estava sendo dramático, murmurou. Eu não sabia que te machucava tanto. Olhei para ele. Esse é o problema, Ethan. Você nunca se preocupou em saber o que me machucava. Você simplesmente presumiu que eu estaria sempre lá, limpando sua bagunça, pagando suas contas, concordando enquanto você deixava aquela mulher minar quem eu era. Ele se encolheu. A Olivia não é quem eu pensava. Isso não é novidade para mim. Ele finalmente olhou para mim. Seus olhos estavam vidrados agora. Eu perdi tudo. Não pisquei. Não, você deu. O silêncio se instalou entre nós. Sinto sua falta, ele sussurrou. Eu me endireitei. Eu te criei, eu disse. Te alimentei, te vesti, me sacrifiquei por você, e você me deixou ser humilhado na casa que comprei. Seus lábios tremeram. Achei que ela estava me ajudando. Achei que estávamos construindo algo. Você construiu uma mentira, eu disse. E agora ela está desmoronando. Ele se levantou, andando de um lado para o outro no quarto. Então é isso? Você simplesmente vai embora? Levantei-me, fui até a gaveta perto da cozinha e peguei o envelope que Ruth me deixou. Segurei-o nas mãos. Vou te contar uma coisa agora, eu disse. E preciso que você ouça. Ouça de verdade. Ele assentiu, confuso. Entreguei-lhe o envelope. Estes são os seus registros de nascimento. Leia-os. Ele se sentou e abriu lentamente. Sua testa franziu e depois caiu. Ele leu a carta, os arquivos do hospital, o teste de DNA que Ruth havia pedido discretamente depois de todos aqueles anos. Ele olhou para mim, com os olhos arregalados. Isso não pode ser real. É sim. Você está dizendo que eu não sou seu filho? Estou dizendo que você não nasceu para mim, mas eu te criei como se fosse. Eu te dei cada pedaço de mim, mesmo quando você não queria. Ele empalideceu. Então, quem é seu filho de verdade? Eu não respondi. Ele ficou ali sentado, em estado de choque, a boca aberta, as páginas tremendo nas mãos. Não sei mais quem eu sou, sussurrou. Agora você sabe como me senti, eu disse. Por anos. Ele não chorou, não de verdade. Mas algo nele se quebrou. E eu vi acontecer não com raiva, nem com satisfação, apenas com paz. Porque eu finalmente disse o que precisava ser dito. Acompanhei-o até a porta. Ele se virou, com um olhar suplicante. Podemos consertar isso? Encontrei seu olhar. Não sei, respondi, mas não é mais meu trabalho tentar.
e fechei a porta delicadamente atrás dele, não por despeito, mas com determinação. Porque, pela primeira vez na vida, não era eu quem a segurava aberta. Levei 3 dias para decidir como faria isso. Pratiquei a conversa em frente ao espelho, no carro, até na fila do supermercado, com a mão agarrada a uma cesta de laranjas, sussurrando versos que mal conseguia terminar: eu sou sua mãe. Houve um erro. Você viveu uma vida que não era para ser sua. E eu também. Mas nada parecia certo. Afinal, como você joga uma verdade dessas na vida de alguém e espera que ela sobreviva ao impacto? Mesmo assim, eu precisava tentar. Michael estava na livraria, como sempre. A luz lá dentro entrava pelas janelas em raios dourados, suavizando as prateleiras e espalhando sombras pelo piso de madeira. Parecia um espaço sagrado, um lugar onde a verdade pertencia. Quando ele olhou para cima e sorriu, quase me virei e fui embora, mas não o fiz. Ei, disse ele, você veio na hora certa. Acabamos de receber um novo lote de edições raras de poesia. Engoli o nó na garganta. Na verdade, eu disse, vim para conversar. Ele me observou por um segundo, sentindo algo na minha voz. Claro, volte logo. Ele me conduziu por uma porta lateral até uma pequena sala de descanso, uma chaleira no balcão, um sofá descombinado, uma mesa lascada à vida real, sem filtros. Sentamos. Estou aqui por um motivo, comecei, torcendo as mãos. Imaginei, disse-lhe suavemente. Você veio? Você não está aqui exatamente pelos livros. Dei uma risadinha triste. Não, não estou. Então, peguei o envelope, a carta de Ruth, as certidões de nascimento, a prova de DNA e coloquei-os sobre a mesa, entre nós. O que é isso? Perguntou ele, cauteloso. Algo que vai mudar tudo. Ele me olhou, esperando. 30 anos atrás, eu disse, com a voz embargada, houve um erro no hospital. 2 bebês foram trocados ao nascer. Suas sobrancelhas se franziram, a confusão tomou conta de seu rosto. Meu filho, eu disse, foi entregue a outra família. Ele ficou imóvel. E o deles foi entregue a mim? Ele não disse nada por um longo momento. Eu o criei, continuei. O amei com tudo que tinha, mas ele não me amava de volta. Não de verdade. Seus olhos procuraram os meus, conectando lentamente os pedaços que eu não estava dizendo em voz alta. Você acha que eu? Eu sei que você é. Ele olhou para o envelope e o pegou com as mãos trêmulas. Lá dentro estavam os documentos, o cronograma, a explicação, a carta de Ruth com sua confissão silenciosa. Ele leu em silêncio. Cada segundo se estendia para sempre. Quando terminou, não olhou para mim imediatamente. Apenas colocou os papéis no chão, com os dedos ainda apoiados nas bordas, como se precisasse se segurar em alguma coisa. Isso é muita coisa, disse ele finalmente. Eu sei. E você é Margarete? Sim. Ele olhou para cima, com os olhos vidrados. Eu não sinto nada. Ainda não. Você não precisa, eu disse. Não estou aqui para pedir um lugar na sua vida. Eu queria que você soubesse. Eu precisava que você soubesse. Ele assentiu lentamente. Por que agora? Porque eu não conseguia mais viver com o silêncio. Porque a verdade merecia respirar. Ele se recostou, exalando com dificuldade. Eu tenho pais. Eles me criaram bem. Eu sei. Eu nunca pediria para você não amá-los. Sentamos naquele quartinho, cercados por livros e pelo aroma de papel velho e chá de hortelã. E eu senti algo que não sentia há anos, alívio. Não alegria, nem encerramento, mas a liberdade de não carregar mais algo tão pesado sozinha. Ele se levantou depois de um tempo, andando de um lado para o outro lentamente. Eu não sei o que fazer com isso, disse-lhe honestamente. Eu também não, mas não te odeio. Meus olhos se encheram de lágrimas. É mais do que eu esperava. Ele se virou para mim novamente. Você não precisava vir, mas veio. Eu não sabia como não vir, eu disse. Ele assentiu novamente, e um entendimento silencioso se estabeleceu entre nós. Podemos ir com calma? Perguntou.
Não quero que isso se torne algo que não é. Eu não pediria mais nada. Ele me lançou um sorriso fraco e frágil. Quer ficar para o chá? Respondi. Eu adoraria. Não voltamos a falar dos arquivos naquela tarde. Conversamos sobre livros e o tempo, e como ele odiava o som dos sinos de vento, mas amava a chuva. E embora o passado ainda estivesse entre nós, fechado e cru, tínhamos começado algo, não um relacionamento, ainda não, mas talvez, apenas talvez, um começo. Quando o outono chegou, as folhas não eram as únicas coisas mudando. A casa foi vendida mais rápido do que o esperado. Consegui o preço total pedido, mais do que eu imaginava. Ethan e Olivia tiveram que desocupar a casa em 30 dias, sem prorrogações, sem renegociações. Não os despejei por raiva. Eu os despejei por necessidade, porque aquela casa tinha sido minha prisão por tempo demais. E vê-los embalar sua vida, caixa por caixa, sabendo que cada travesseiro, planta e enfeite de grife tinham sido comprados com o tempo contado, era como assistir a um cenário de teatro sendo desmontado. A peça tinha acabado, a ilusão se foi. No dia em que o caminhão de mudança chegou, passei de carro. Não parei. Apenas observei de longe enquanto Olivia gritava ordens para os carregadores, os óculos escuros escondendo o que restava de seu orgulho. Ethan estava parado no gramado, com o telefone pressionado contra o ouvido, andando em círculos. Será que ele alguma vez imaginou que veria esse dia? Será que ele sabia que eu seria a responsável por isso? A queda deles não foi dramática, sem brigas aos berros, sem escândalos no noticiário local, mas foi completa. Os pais de Olivia retiraram o apoio financeiro. Seu negócio perdeu todos os patrocínios importantes. Sua marca, antes imaculada, agora era comentada nos cantos da cidade. A mulher que havia rido de mim na minha própria cozinha agora não tinha dinheiro para comprar sua linha de cuidados com a pele cara ou seu mate diário. Ethan tentou conseguir um emprego, qualquer emprego. Mas, sem diploma, sem referências e sem experiência recente, as portas não se abriram. Ele se mudou para um pequeno apartamento nos arredores da cidade. Ouvi isso do advogado. Não perguntei, mas também não comemorei, porque não se tratava de vingança. Tratava-se da verdade, das consequências. Enquanto isso, minha vida, silenciosa e constantemente, se transformava em algo novo. Michael e eu continuamos nos encontrando, sempre de forma casual, café, discussões sobre livros, artigos compartilhados e pequenos comentários sobre a vida. Certa vez, ele me perguntou sobre minha escrita, e eu lhe disse que havia começado a escrever um livro de memórias, que tinha uma história para contar, mesmo que nunca a publicasse. Ele disse: "Você deveria. Histórias como essa importam." Ele ainda não me chamava de mãe, e eu não esperava que ele fizesse isso. Não era esse o ponto. Estávamos construindo algo não por obrigação, mas por escolha, e isso fez toda a diferença. Certa tarde, caminhamos juntos pela feira de produtores. Ele pegou um pote de manteiga de maçã e riu. Minha mãe costumava fazer isso todo outono. Havia algo no jeito como ele dizia a minha mãe, não doía. Parecia normal, natural, certo, porque ele tinha uma mãe, e eu tinha um filho que só me viu quando já era tarde demais. Algumas noites, eu me sentava sozinha com meu chá, me perguntando se Ita estava dormindo num colchão ou no chão, se Olivia ainda usava seus hobbies de seda, se eles se olhavam agora e viam todas as coisas que antes ignoravam. Eu não sentia falta deles. Eu sentia falta da ideia do que deveríamos ser. Mas uma dor como essa é uma sombra. Ela desaparece aos poucos, e o orgulho cresce, especialmente quando você aprende a se amar mais do que amava a aprovação deles. Caminhei pelo meu antigo bairro uma última vez antes do fim da liquidação, não para assombrá-lo, apenas para me despedir. Passei pela escola que Ethan frequentava, pelo parque onde eu o empurrava no balanço, pelo supermercado onde eu contava cupons para comprar seu cereal favorito. E deixei tudo isso de lado porque havia dado tudo o que tinha a uma família que nunca me retribuiu. E agora eu estava me entregando a alguém que talvez nunca me chamasse de mãe, mas que ainda me olhava com gentileza, com curiosidade, com respeito. Às vezes, você não precisa de redenção. Você só precisa de paz. E eu finalmente estava começando a sentir isso. Era início de novembro quando recebi a mensagem de Ethan, apenas uma linha: "Podemos nos encontrar?" Só uma vez. Fiquei olhando para ela por um longo tempo.
Fazia semanas desde a última vez que o vira, semanas de silêncio, de uma distância que parecia mais pesada do que qualquer discussão que pudéssemos ter. Mas havia algo no tom, não era raivoso, desesperado ou acusador. Soava como rendição. Nós nos encontramos em um pequeno parque nos arredores da cidade, daqueles com bancos enferrujados e uma trilha que contornava um lago seco. Escolhi o local porque era neutro, sem memórias, sem fantasmas. Ele já estava lá quando cheguei, sentado em um banco com as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Ele olhou para cima e, por um instante, me lembrou do menino que ele costumava ser, desajeitado, inseguro, à espera de instruções. Sentei-me ao lado dele, tomando cuidado para não me aproximar demais. Ele pigarreou. Não estou aqui para pedir nada, disse. Assenti, sem dizer nada. Eu queria entender. Enfiei a mão na bolsa e tirei o envelope pardo, de novo, aquele com a carta da Ruth, os documentos, os resultados de DNA. Entreguei a ele sem dizer uma palavra. Ele não abriu, apenas o segurou no colo como se já o tivesse lido 1000 vezes. Fiz um teste por conta própria, disse ele. Depois que você me contou. O resultado foi o mesmo. Concordei novamente. Passei semanas tentando descobrir o que fazer com aquilo, continuou ele. E fiquei pensando, se eu não era seu filho, então o que eu era? Olhei para ele então, olhei de verdade, e disse suavemente, você era meu filho, mas eu te tratei como? Eu sei como você me tratou. Ele estremeceu. Não estou pedindo perdão, disse rapidamente. Eu não mereço. Você não merece, eu disse claramente. Mas isso não significa que eu te odeie. Ele se virou para mim, com os olhos marejados. Então o que significa? Significa que finalmente me amo mais do que amo a ideia de você. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ele abaixou a cabeça. Eu pensei que estava protegendo a Olivia, ficando ao lado dela, mas eu estava apenas me escondendo atrás dela, não é? Você a deixou reescrever a história e lhe entregou a caneta. Ele assentiu lentamente. Quem me dera poder desfazê-la? Você não pode. Ficamos sentados assim por um tempo, duas pessoas que haviam compartilhado uma vida construída sobre uma mentira, desvendando-a no ar frio de novembro. Então ele disse algo que eu não esperava, espero que ele seja bom para você. Olhei para ele, assustada. Michael, esclareceu ele. Seu filho. Uma respiração ficou presa na minha garganta. Ele é gentil, eu disse, gentil. Ele deu um leve sorriso. Acho que parte disso veio de você, então. Nós dois rimos, cansados, suaves, sem alegria, mas também sem amargura. Não quero estar na sua vida se ela te machuca, disse-lhe finalmente. Mas se houver um lugar para mim, apenas um cantinho dela. Ele não terminou a frase. Não precisava. Fiquei de pé e olhei para o lago. Folhas espalhadas como cinzas pela superfície. Vou pensar nisso, eu disse. Ele assentiu. É mais do que eu esperava. Quando me virei para ir embora, coloquei a mão em seu ombro por apenas um segundo. E foi isso, o momento final, não o encerramento, mas a compreensão. E isso, percebi, era o suficiente, porque eu não precisava mais consertá-lo. Eu também não precisava ser consertada. Eu só precisava ser livre. E eu era. Eu realmente, verdadeiramente era. Sempre achei que a palavra liberdade soava grande demais, altiva demais, como algo reservado para discursos e desfiles, algo que alguém como eu não pudesse realmente viver. Mas quando girei a chave na porta da frente da livraria do Michael naquela manhã, finalmente entendi o que ela significava. Ele tinha me ligado na noite anterior, dizendo que tinha algo para me mostrar. Sua voz era casual, mas havia um peso nela, algo fervendo sob a superfície. Entrei e o vi parado junto à parede dos fundos, onde uma nova placa de madeira havia sido pendurada acima de uma porta em arco. A placa dizia: o próximo capítulo. Sorri. O que é isso? Ele me entregou uma única chave de latão, pequena, simples, polida. É uma nova seção que estou abrindo, um espaço aconchegante para leitura, um cantinho para café, palestras comunitárias. Eu queria que parecesse mais do que apenas uma loja. Queria que parecesse um lugar de pertencimento.
Girei a chave na mão. E você quer que eu abra? Ele me olhou, sério agora. Quero que você fique com isso. Olhei para ele. Ele continuou, com a voz suave. Você deu a alguém a sua vida inteira. Te trataram como mobília, como pano de fundo. Mas eu te vejo. Não preciso que você me prove nada. Você já fez o suficiente. Lágrimas brotaram em meus olhos. Pisquei para contê-las. Você não precisa fazer isso, sussurrei. Eu sei, disse ele. Mas eu quero. Caminhei em direção à porta sob a placa e deslizei a chave na fechadura. Ela girou suavemente. Lá dentro, a luz quente filtrava-se pelas janelas altas. Prateleiras cobriam as paredes, já meio abastecidas com clássicos e memórias. Um tapete no centro, uma poltrona surrada, uma mesinha com um jogo de chá parecia um quarto de um sonho que eu tinha esquecido que tinha. Virei-me, completamente desfeita. Michael, eu disse. Ele sorriu. Considere o seu pelo tempo que quiser. Entrei no centro do quarto e fiquei parada, respirando o aroma de madeira nova, papel e possibilidades. Naquela noite, sentei-me no apartamento uma última vez, com o velho caderno no colo, a última página ainda em branco. Escrevi: eu era uma mulher que se doava até desaparecer. Então me tornei a mulher que recuperava tudo, não com raiva, não com fogo, mas com silêncio, com verdade e com o tipo de força que nunca esperavam. No dia seguinte, finalizei a doação. Uma parte da venda da casa foi direto para uma fundação que apoia mulheres que estão recomeçando, aquelas rejeitadas, descartadas, subestimadas, assim como eu. Ligaram para me agradecer, mas eu não precisava de agradecimento, porque cada vez que entrava naquela livraria, em O Próximo Capítulo, eu me lembrava de quem eu era agora, não a mãe do Ethan, nem a empregada da Olivia, Margaret Walker, mulher, sobrevivente, autora do seu próprio fim. Nunca mais precisei de permissão para recomeçar, apenas de uma chave. E agora eu a tinha na mão. E, desta vez, ela não abriu a porta de outra pessoa. Abriu a minha. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa.